Fala pessoal, tudo joinha, tudo tranquilo? Espero que sim. Meu nome é Sérgio Gacciola e hoje nós vamos falar um pouco sobre circuitos retificadores de meia onda. Nós vamos voltar àquele circuito que vimos na semana passada, ou na aula passada, e vamos fazer todos os cálculos possíveis para aquele circuito de meia onda. Ok? Eu acho que vale a pena. Vou passar um roteiro de todos os itens que costumamos colocar nesses cálculos. Vou passar as fórmulas e explicar tudo isso de maneira muito fácil de ser entendida. E vocês vão fazer esses cálculos com os pés nas costas. Ok? Então, venha comigo! Muito bem. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os circuitos meia onda. Nós já discutimos isso na aula passada, mas hoje nós vamos fazer os cálculos de um circuito desses. A mesma configuração, no entanto, nós vamos fazer todos os cálculos possíveis e imagináveis para aquele circuito. Ok? Então, o circuito que nós estudamos na aula passada era este. Eu coloquei alguns valores que na outra aula acho que não tinha. Mas está aqui, esse é nosso circuitinho. Tá? Uma fonte AC, pode ser uma tomada, pode ser uma fonte de bancada, seja o que for, soltando 127 volts a 60 Hz. Isso é o primário. Esse transformador é um transformador do tipo 5:1, ou seja, tudo que tiver no primário vai ser 5 vezes menor no secundário. Um diodo tipo retificador, nosso D1, e uma resistência de carga, que eu chamei de RL, cujo valor é de 1K, 1 kΩ, 1000 ohms. Ok? Então vamos lá. Qual o primeiro passo para fazermos os cálculos num circuito desses? Ok, o primeiro passo a se fazer é fazer uma análise do circuito e traçar as formas de ondas, ou todas as formas de ondas possíveis nesse circuito. É a maneira de nós entendermos o que está acontecendo no circuito, ok? Então aqui nós sabemos que vamos entrar com uma forma de onda alternada, tá? Uma corrente, uma tensão alternada aqui, do tipo senoidal, está até desenhada aqui, de 127 volts pulsando a 60 ciclos por segundo, 60 Hz, ok? Vamos sair com essa mesma onda aqui, porque é um transformador, embora reduza, nesse caso, um transformador redutor, embora ele reduza a tensão, ele não muda a forma de onda. Então, se ele está entrando uma senoide, vai sair uma senoide. Então, nós teremos uma senoide aqui 5 vezes menor que a senoide da entrada. Teremos um diodo, esse diodo vai conduzir de um lado, vai conduzir um ciclo e não vai conduzir o outro ciclo, tá certo? Como nós vimos na aula passada. E nós vamos medir tudo isso aqui em cima de RL, ok? Que é a nossa resistência de carga. Então vamos lá. Como eu disse, a entrada vai ser uma onda senoidal pulsando a 60 Hz com o valor de 127 volts aqui no pico. Ok? Nós vamos ter uma retificação em meia onda. E no diodo nós podemos ainda fazer uma análise, que é a análise do que ocorre no diodo. O diodo vai conduzir quando o sinal for positivo, e quando for negativo ele vai ter que segurar toda essa tensão para ele não vai deixar passar, ele vai segurar. Como ele segura, ele vai ter uma polarização reversa ou inversa. Então, deixa eu traçar aqui e vamos fazer uma análise juntos aqui. Quando a tensão entra no pico positivo do primeiro ciclo, então vamos chamar isso aqui de primeiro semiciclo, o diodo vai conduzir, tá? A corrente vai vir por aqui. A tensão nesse caso será positivo entrando no anodo, então positivo com positivo, maravilha, entrou positivo, aqui sai negativo. E ele vai passar por RL neste sentido e vai voltar para o meu transformador. Perfeito? Então ele conduziu. Se ele conduziu 100% do que estava ali, ele vai aparecer aqui. Primeiro semiciclo. No segundo semiciclo, nesse intervalo aqui, ó, pertinente ao segundo semiciclo, essa parte, ele vai entrar aqui por baixo. Vou até mudar de cor. Ele vai entrar por aqui, tá certo? Então por aqui vai estar o positivo agora. Ele vai entrar por aqui, vai passar por RL aqui. Então, ele vai entrar positivo aqui, vai ser negativo aqui, vai entrar aqui o positivo. O positivo entrando no catodo de um diodo, nós já vimos, já estudamos diodo e sabemos que ele bloqueia.
Nessa hora ele vai segurar toda a tensão aqui e não vai deixar passar nada, ele vai segurar tudo. Que é aquela hora em que nós falamos que ele absorve toda essa tensão. Está tudo preso aqui, tá certo? Então ele não conduz aqui, fica reto, fica no zero, tá ok? No segundo semiciclo é igual ao primeiro, terceiro semiciclo, primeiro, segundo, terceiro, quarto semiciclo é igual ao segundo e assim por diante. A coisa se repete. Muito bem? Então, essa é a análise do primeiro momento, do nosso primeiro passo. Eu vou enumerar aqui todos os passos das nossas análises possíveis para isso aqui, que pode servir até como uma receita de bolo para vocês. Vou colocar as fórmulas e vocês podem usar realmente como uma receitinha. Toda vez que vocês tiverem que calcular uma fonte, ou para qualquer motivo, vocês vão criar uma fonte de bancada, estão projetando uma fonte para o circuito de vocês, uma fonte para usar no Arduino, não importa. Vai passar por isso e vocês terão um passo a passo aqui de como fazer todos os cálculos pertinentes a esse desenvolvimento. Correto? Então, deixa eu desligar essa bagunça que eu fiz e vamos colocar. O que mais nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar ainda, nós vamos calcular a tensão RMS do nosso secundário. A tensão RMS ela passa não no topo da nossa curva, nem embaixo, ela pega a melhor tensão, a tensão sem distorção, o melhor aproveitamento da onda. Já aqui em cima, que ela vai estar mais fina, ele não pega. Aqui em cima é o pico. Então nós vamos calcular também a tensão de pico da nossa saída. Vamos ver aqui no diodo o que ele suporta na polarização direta, que na realidade é o V-gama, já foi discutido na aula de estudos do diodo. E vamos ver o que ele tem que suportar na polarização reversa, quando ele segura tudo isso, tá? Que vai ser a potência inversa ou reversa. Muito bem. E qual é o passo 2 agora? Calcular a tensão eficaz no secundário do nosso circuito. A tensão eficaz aqui. E a tensão eficaz é a nossa tensão RMS, é esta V2 aqui. Ok? Então vamos lá. Qual é a fórmula para isso? É a fórmula de transformadores, tá? Nós temos que o número de espiras, ou a proporção do primário dividido pelo secundário, é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Muito bem, fazendo esses cálculos aqui, nós vamos ter que N1 aqui no caso é 5, tá? Que ele é 5 para 1, dividido por 1. É igual a tensão no primário, V1, 127 volts, dividido por quanto do secundário? Puxa, não sei. Isso é que nós estamos tentando descobrir. Então a tensão do secundário vai ser a nossa incógnita. Então, multiplicando isso em cruz, eu tenho que 5 vezes V2 é igual a 127 vezes 1, que é igual a 127. Então eu tenho que V2 é igual a 127 dividido por 5. Eu sei que o meu V2 é igual a 25,4 volts. Então eu sei que aqui o meu V2 é igual a 25,4 volts. Ok? Eu sei que aqui vai estar circulando 127 volts e aqui vai estar circulando 25,4 RMS. Perfeito? O 3 é calcular a tensão de pico no secundário. Nós vimos a tensão eficaz, a tensão RMS. E qual a tensão de pico? Bom, para calcular a tensão de pico, nós tomamos a tensão RMS, tá? E multiplicamos por raiz de 2, pela constante raiz de 2. Então, V2 é igual a 25,4 volts. Então, é essa tensão que eu vou pegar aqui, 25,4, e multiplicar pela constante raiz de 2. Quanto dá isso? 25,4 multiplicado por raiz de 2 é igual a 35,92 volts. Ok? Então, aqui no passo 2, nós temos que o V2P
é igual a 35,92 volts de pico. Tá certo? É isso aqui, ó. É esse cara aqui. É o pico. Tá ok? Então vamos para o passo 3. Até é simples, né? Os cálculos são todos muito simples de serem feitos. E vamos ver qual é o passo 4. O passo 4 é calcular a tensão de pico na carga. A tensão de pico na carga é a tensão máxima, a tensão de pico que vai passar por aqui. Dá até para pensar um pouco aqui. Isso aqui é simples. Nós vamos pensar que... Deixa eu pegar uma outra caneta, uma outra cor. E vamos lá. Vamos pensar aqui. Aqui nós estamos tendo, ele quer de pico, então nós vamos pegar a tensão de pico. Nós estamos tendo 35,2, que é o meu V2P, passando por aqui. Ele vai passar por esse diodo, vai ter uma queda de tensão. Qual a queda de tensão que vai dar em cima desse diodo? É aquele meu V-gama, que nós já vimos. Se ele for um diodo de silício, 0,7 volts. E se ele for um diodo de germânio, é 0,3 volts. Certo? Então ele vai ter uma queda de tensão, no caso esse meu diodo nesse circuito é silício, e o que sobrou dessa tensão vai passar toda aqui no meu RL, na minha resistência de carga. Tá ok? Então de cara aqui, eu sei que se eu pegar o meu VP2, minha tensão de pico, e subtrair o meu V-gama, eu tenho exatamente a minha tensão de pico no resistor, que é o que sobra. Tá ok? Então aqui a fórmula diz, é isso mesmo, V2P, que é 35,92, menos V-gama, 0,7. Isto aqui, 92,7 menos, vai dar 35,22 volts. Ok? Então aqui nós ficamos com o nosso VPRL, tensão de pico no resistor de carga, é igual a 35,22 volts. Fácil, né? Simples. Batendo o olho aqui você já percebe, não precisa nem da fórmula. E até interessante, se vocês conseguirem entender o que está acontecendo aqui, vocês nem precisam decorar fórmula nenhuma. Você já deduz a fórmula aqui, como eu acabei de fazer com vocês aqui. Ok? Vamos desligar esses cálculos. E vamos passar aqui para o passo 5. O passo 5 pede para calcular a tensão média na carga. A tensão média na carga, tá? é a tensão de pico, tá? Na carga, multiplicada por uma constante, que isso não muda. Sempre que nós tivermos, que vai mudar agora aqui a minha caneta, sempre que nós tivermos uma retificação em meia onda, nós vamos usar esta constante, 0,318. Quando nós tivermos um cálculo para fazer no circuito com onda completa, aí nós vamos usar uma outra constante, que é 0,6 alguma coisa. É o dobro disso aqui. Ok, então vamos fazer esse cálculo. A minha tensão de pico no resistor de carga, tá aqui, é 35,22. Eu vou multiplicar pela constante 0,318. Então, 35,22.318, que multiplica, isto aqui vai me resultar em 11,2 volts. Ok? Então, aqui eu tenho 11,2 volts. Vamos desligar esses cálculos. Vou passar para o passo 6. O passo 6 pede para que calculemos a tensão eficaz na carga. A tensão eficaz é a tensão RMS na carga agora. Bom, isso não é muito difícil. Nós pegamos a tensão de pico em cima do resistor, tá? Que a tensão de pico nós já sabemos, está calculada aqui, tensão de pico.
E vamos dividir por 2, porque é um exercício de meia onda. Nós vamos ver no de onda completa que aqui, em vez de 2, nós vamos dividir por raiz de 2. Tá? Mas nesse caso, é 2, são 2 apenas. Então vamos... é 35,22 dividido por 2. Tá? 35,22 dividido por 2 são 17,61 volts. Ok? Deixa eu marcar isso aqui em cima, então. Nós temos aqui 17,61 volts. Muito bem. Vou desligar esses cálculos e vamos ver o nosso passo 7. Vou subir o circuito. Ok. O nosso passo 7 pede para que calculemos a corrente de pico na carga. Bom, aí também mamão com mel. Lei de Ohm, que nós vimos também lá na nossa aula de resistores, lembra? Lei de Ohm é algo também extremamente simples, não é? Espero que todo mundo concorde comigo que lei de Ohm é simples, porque vocês vão usar isso para tudo, como eu sempre venho dizendo a vocês. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu primeiro colocar aquela regrinha que eu passei para vocês, que é muito interessante de ser decorada. Lembra-se? Tá, isso aqui era um triângulo. Então, se eu tenho a tensão e a corrente, eu quero saber a resistência, eu fecho isso aqui, tem a tensão dividido pela corrente, igual a resistência. A tensão dividido pela resistência é igual a corrente. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá ok? Então, nesse caso, nós queremos saber a corrente, vai ser a tensão dividida pela corrente. Que tensão nós vamos pegar aqui? Ele quer saber de pico, então nós temos que pegar a tensão de pico. A tensão de pico é esta daqui, que nós já estudamos aqui, já até calculamos. Então, é a tensão de 35,22 dividido por 1 kΩ. Tá certo? Que eu subi lá para ver e nem comentei. Ó, 1 kΩ, 1000 ohms. Isso aqui vai ser igual a 0,0352 ampere. Ou, para facilitar, nós podemos colocar 35,2 miliampere. Ok? Vou marcar também isso aqui no nosso passo 7. Que isto aqui é igual a 35,2 miliamperes. Vamos desligar esses cálculos e vamos ver o que pede o passo 8. O passo 8 pede para que calculemos a corrente média na carga. É o mesmo cálculo, lei de Ohm, só altera agora que vai ser a corrente média. A tensão, então usamos a tensão média. A tensão média nós calculamos aqui 11,2. Então, eu vou pegar 11,2 e vou dividir pelos mesmos 1000 ohms. Isso aqui vai ser igual a 0,0112 amperes, ou ainda 11,2 miliampere. Perfeito? Percebe como é muito fácil fazer tudo isso? São contas simples demais. Então, eu sei que isso aqui são 11,2 miliampere. Vamos ver o que pede o passo 9. O passo 9 pede para que calculemos agora a corrente eficaz na carga. Mesma coisa de cima. Como nós queremos a corrente eficaz, vamos pegar a tensão eficaz. Tá? E a tensão eficaz é essa de 17,61, que já calculamos aí também. 17,61 dividido pelos 1000 ohms. Certo? Isso aqui vai dar 0,061, né? Se quiser colocar tudo, ampere. Ou ainda 17,6 miliamperes. Vamos marcar aqui 17,6 miliamperes.
Vamos para o passo 10. O passo 10 diz que devemos calcular a frequência na carga. Bom, isso nem tem o que calcular. Percebam, a frequência na carga é exatamente a frequência do primário, a frequência de entrada. A minha frequência de entrada está aqui, ó, é 60 Hz. Então, a minha frequência de carga será exatamente igual, ou seja, 60 Hz. Perfeito? Sem susto. Vamos ver o que manda o passo 11, que é calcular a tensão de pico inversa no diodo. Opa, vamos calcular agora esta tensão. Tá certo? Vamos saber isto aqui, ó. Quanto vale? A tensão de pico que vai passar nesse resistor, até subir aqui para mostrar, veio por aqui e passou pela carga, pelo RL. Mas o RL não deu continuidade, ele ignora, ele vai segurar toda a tensão aqui. Qual é essa tensão que ele vai segurar? Exatamente a tensão que está passando nele, que nesse caso é o nosso V2P, que é a nossa tensão de pico no secundário. Então é 35,92. Não tem cálculo nenhum para fazer aqui. Nós sabemos que aqui é igual a 35,92 volts. Ok? Muito bem. Vamos para o passo 12. Eu estou pedindo para calcular a potência do resistor de carga. A potência desse resistor. Nós calculamos, só falta calcular isso, calculamos tudo. Falta calcular que potência tem esse resistor. Tá bom, a potência do resistor é algo muito simples também. Você pega a corrente e multiplica pela tensão que vai passar por ele. Nesse caso, a corrente que vai passar por esse resistor, vou mudar de novo a caneta aqui. A corrente que vai passar pelo resistor, nós vimos, é o I sempre de pico, porque é o máximo que você quer saber. A corrente de pico no resistor, corrente de pico na carga, 35,2 mA. Então são 35,2 vezes 10 a menos 3, vezes a tensão de pico na carga, o VR, aqui, 35,22 volts. Quanto dá essa conta? Vou fazer aqui na calculadora. 35,2 vezes 10 a menos 3, vezes 35,22. Isso aqui vai dar uma potência de 1,24 watts. Tá? A gente pode simplesmente guardar isso como sendo 1,5 watt, que seria um valor comercial. Tá ok? Sempre que for adquirir o componente, nunca compre em cima do cálculo. Compre sempre 1 ou 2 passos. Se você quisesse colocar aqui 2 watts, seria excelente. Vai ocupar mais espaço, mas teu resistor vai inclusive aquecer menos. Então hoje nós vimos o circuito retificador de meia onda. Na próxima aula veremos onda completa. Tá ok? Maravilha? Quem gostou, clica no joinha, favorite o vídeo, assine nosso canal, indique aos seus amigos. Isso tudo sempre é muito bem-vindo, sempre ajuda muito a gente aqui. Tá ok? Obrigado e até a próxima.